Recapitulando, então, você vai tirar a sua medida da cintura, a sua medida de quadril, a altura entre essas duas medidas e o comprimento que você deseja para a saia. Agora você vai desenhar em um papel uma linha reta, vertical, com o comprimento da sua saia. Dessa linha reta vai sair duas linhas horizontais, perpendiculares, que vai ser a linha de cintura e a linha de quadril, com as medidas que a gente já definiu. Então, a medida entre C, que é a cintura, e o Q, que é o quadril, é aquela medida de altura entre cintura e quadril que a gente tirou. E daí, então, é só esquadrar essas linhas para a lateral. Agora, você vai pegar a sua medida de cintura e vai dividir por 4 na calculadora. Anote esse valor e faça a mesma coisa com a medida da circunferência do quadril. E essas medidas a gente vai colocar nessas linhas esquadradas que a gente fez na horizontal. Então, no Q, você coloca a sua medida do quadril dividido por 4 e no C, a sua medida da cintura dividido por 4. No ponto onde você marcou esse valor da cintura dividido por 4, você vai esquadrar uma linha para cima e vai marcar 2 centímetros no sentido dessa linha. E nesse ponto de 2 centímetros, você vai fazer uma linha curva, utilizando a régua curva, em direção ao ponto onde iniciou o C, que é o ponto ali inicial da cintura, que seria a parte central da saia. Agora você vai então pegar esse ponto superior lá, de 2 centímetros acima que a gente colocou, e vai ligar com o nosso ponto de quadril. Mas antes a gente também vai aumentar o quadril, porque a gente quer essa saia um pouco mais solta na direção da circunferência do quadril. Então, a gente vai aumentar 2 centímetros. E daí agora sim a gente vai usar uma régua curva para fazer esse desenho da anatomia do quadril. Olhem como ficou o desenho, então, saindo lá do ponto de 2 centímetros até esse ponto afastado do quadril de 2 centímetros, eu fiz o desenho do quadril. E agora, então, eu vou com a régua curva desse ponto em direção ao comprimento da saia, para que eu faça esse efeito evasê da minha saia. E agora eu vou precisar também, em direção ao comprimento, levantar 2 centímetros na lateral da saia, para que ela tenha essa queda anatômica do comprimento, e vou também usar a régua curva. É praticamente os 2 centímetros que eu tirei lá em cima da cintura, eu preciso tirar aqui embaixo também, para que ela respeite essa curvatura da saia. O desenho que essa saia forma no quadril, essa queda que mostra a lateralzinha do corpo, eu vou fazer deixando 1 centímetro ali na linha de cintura. Vou marcar aí com lápis laranja para que vocês vejam melhor. E vou fazer 2 centímetros abaixo da linha de cintura, ali em direção ao comprimento, em direção ao meu quadril. Esses 2 centímetros, então, eu vou marcar, porque eu vou usar a régua curva para ligar com aquele 1 centímetro que eu marquei lá em cima, que no caso é a parte central da minha saia. E então eu marquei bem agora com lápis laranja para que vocês possam ver essa curvatura que vai formar aquele desenho da nossa saia. Agora vocês têm a opção de redesenhar tudo em um novo papel e fazer o molde das costas separados, ou fazer como eu fiz. Eu elevei 1 centímetro a parte central do molde para fazer a anatomia das costas. Sempre as costas de uma saia ela é um pouquinho mais alta que a parte frontal dela. Então, esse 1 centímetro já corresponde a essa anatomia que eu preciso. E ligo também com a lateral da saia, pois na lateral essa saia precisa se encontrar molde da frente e molde das costas. Então, as linhas ali eu identifiquei como frente e costas. Essa que está com C é a linha da cintura das costas. E eu vou deixar ali de afastamento mais ou menos uns 2,5 centímetros. Reparem que na frente eu deixei 1 e nas costas eu vou deixar 2,5 centímetros para deixar mais delicada essa abertura lateral do corpo. E faço também a ligação com a régua curva, lembrando que nas laterais ela precisa se encontrar. Então, o final da minha linha laranja ali na lateral vai se encontrar agora com uma régua curva com esses 2,5. E eu fiz, nessa cor verde para que vocês diferenciem. O molde das costas está na linha verde e o molde da frente está definido pela linha laranja. Então, assim eu consegui manter o mesmo desenho no mesmo papel. Eu não preciso fazer um outro molde para diferenciar frente e costas. E como eu sempre falo para vocês, o molde é feito no tamanho exato da peça. Então, a gente vai deixar 1 centímetro de largura
em torno de todo o desenho, que é a nossa margem de costura. Aqui o desenho tá, primeiramente, o que a gente tá vendo mais visível é o molde das costas. Então, eu posicionei aqui, ó, em cima do tecido dobrado, mas poderia não estar dobrado, porque nas costas a gente vai ter uma costura aqui também, que é onde vai ter o zíper. Então, agora, o que a gente pode fazer? Agora, se a gente quiser, a gente pode cortar aqui onde seria o da frente, para então aproveitar esse mesmo papel para cortar o molde da frente. E a gente guarda aquele pedacinho que sobrar, para se caso for cortar de novo essa saia, a gente monta para fazer o corte. Então, eu vou destacar aqui, agora que eu já risquei, ó, o meu molde das costas, já está riscadinho aqui. Vou só fazer aqui, ó, o comprimento certinho da saia. E daí, então, eu vou usar esse mesmo molde para fazer esse recorte aqui, ó, que é o da linha laranja. Então, eu fiz esse recorte agora com base na linha laranja, deixando 1 centímetro de afastamento em toda essa linha. E daí, então, passei esse desenho pro tecido. Agora eu vou pegar a parte das costas que eu já cortei e vou posicionar sobre 2 tecidos aqui, ó, um sobre o outro, que eu vou cortar mais 2 partes, só que agora curta para o forro. Então, eu vou repassar aqui, ó, todo esse desenho e vou finalizar nesse comprimento aqui, ó. Eu deixei 40 centímetros dessa pontinha em direção a essa, e daí sim eu vou traçar aqui a linha do comprimento e vou cortar e vou deixar separadinha essa parte pro forro. Olhem como ficou. Então, eu tenho aqui a parte principal da saia, longa. Eu coloquei sobre mais 2 tecidos aqui, ó, dobradinhos no mesmo. Cortei aqui, ó, certinho. Aqui é onde vai o zíper, só que esse daqui mais curto. Então, eu medi, ó, daqui em direção ao comprimento, 40 centímetros. Agora, eu vim aqui, ó, e fiz uma marcação de 5 centímetros. Vocês vão entender por que depois. O zíper meu vai começar aqui, ó, o zíper que vai estar bem no centro das costas. Vai começar aqui em direção ao comprimento. E essa parte que vai ficar solta, porque é o passante do cordão da cintura. Depois vocês vão entender melhor na montagem. Aqui eu estou com a parte da frente, que também tá separada aqui. Por quê? Porque a gente vai ter uma fenda aqui no meio. Então, essa fenda vai começar aqui e vai finalizar mais ou menos aqui, ó. Começa aqui e vai em direção ao comprimento. Então, só que a gente também vai precisar cortar o forrinho da frente. Só que para cortar o forro da frente, antes eu vou na minha máquina de costura e assim, ó, com um tecido sobre o outro, eu vou passar uma costura aqui de 1,5 centímetro até chegar mais ou menos na altura onde eu quero que comece a minha fenda, tá? Eu vou definir aqui mais ou menos, ó, eu vou começar aqui e vou terminar aqui mais ou menos ali acima do joelho, como se fosse uma saia curta, vai ser onde eu vou finalizar a minha fenda. E vou fazer uma costura reta aqui. Bom, eu fiz então a costura, ó, comecei aqui na parte central da saia e fui até 45 centímetros. Então, aqui em direção ao comprimento, ela continua aberta. Agora, o que eu vou fazer? Eu venho, abro aqui, ó, consigo visualizar essas 2 abinhas de tecido. E agora eu vou fazer uma dobrinha dupla aqui, bem pequenininha. Ó, faço uma dobrinha. Primeiro aqui, ó, em direção à costura. E dobro novamente pra fora. E eu vou passar um pespontinho aqui e vou fazendo essa dobrinha em direção a todo o comprimento. Quando chegou aqui na parte que finalizou a minha costura, a mesma coisa, a mesma dobrinha que eu fiz aqui, ó, enquanto ainda tem costura, eu continuo com ela em direção ao comprimento da minha saia também, que esse é o efeito da fenda que vai ficar aqui, ó, no meio da perna. Então, a gente vai fazer isso agora, para depois que isso estiver pronto, a gente vai cortar o forro da frente. Olha esse acabamento, que lindo que fica. Ó, esse é o lado certo da saia, esse seria o avesso, com esse acabamento, ó, que se estende até a fenda, que é onde ele vai se separar aqui, ó, até onde a gente fez aquela costura. Então, agora sim a gente consegue ver o tamanho certo, que vai precisar ter o forro, que vai estar inteiro, que não vai precisar ter esse detalhe. O forro vai estar inteirinho, então a gente vai posicionar na dobra do tecido. Então, eu posicionei aqui a minha parte da frente sobre um tecido dobrado, tá? Agora o tecido aqui está dobrado. Então, eu vou passar a tesoura aqui exatamente no mesmo desenho da saia, só que igual na parte das costas, eu vou fazer o forro com 40 centímetros. Então, eu posso cortar aqui.
Agora, para começar, então, o fechamento da peça, eu vou posicionar aqui sobre a bancada a minha parte da frente com a parte correta para cima, então o avesso tá para baixo. E agora eu venho com a minha parte das costas, que é separada, né, por conta do zíper que a gente vai pôr aqui atrás, e vou colocar lateral com lateral, ó. Primeiro eu vou pegar uma das partes, vou colocar aqui na lateral, outra parte aqui também na lateral, e vou fazer o fechamento nas laterais. Vou fazer a mesma coisa com o forro, né? Então eu tenho o forro da frente aqui, que ele é todo aberto, todo inteiro. Ó, isso é um forro da frente, eu vou posicionar uma lateral aqui do forro das costas e a outra lateral aqui. E pronto, eu vou passar a costura também nas laterais do forro. Aqui está a saia já costurada aqui nas laterais. Passado o overlock também, ó. E também aqui na abertura das costas, que vai fazer isso aqui. Também tem um acabamento aqui em overlock para depois a gente fazer o zíper. Então, como a gente fez a mesma coisa no forro, agora a gente vai abrir aqui a saia com a parte correta para cima e o forro com a parte correta para baixo, o forro que também foi unido pelas laterais. E vou encontrar aquela parte lá em cima. Então, com toda a cintura lá encontrada, agora eu vou fazer uma costura livrando essas partes aqui. Aquele desenho que a gente fez no molde, aquela partezinha reta aqui nas costas e aquela lá de cima na frente, a gente vai costurar só a curva. Então, a gente vai começar por aqui, ó. Vai fazer uma costura normal aqui com o tamanho do calcador. Vai vir e vai chegar até aqui, ó. Ó, aquela nossa partezinha central da frente. E também vai finalizar aqui. A gente vai deixar aberta essa parte, que depois vai virar o canal por onde vai passar o nosso cordão. Agora é só desvirar a peça para você ver como vai ficar legal esse acabamento nessas partes curvas que vão na cintura da saia. E daí você já vai ter bem realçado a parte onde vai formar o canal central, onde vai passar o cordão na parte central da cintura. E na parte traseira também, aí nessa parte aí onde tá aberta da saia ainda, pois é onde terá o zíper. Com as duas partes juntas, tanto a parte principal da saia como do forro, a gente vai usar aquela marcação que a gente fez de mais ou menos 5 centímetros abaixo da linha da cintura e começar a aplicação do zíper em direção ao comprimento. Um zíper de mais ou menos uns 20 centímetros já é o suficiente. Esse é o resultado após aplicar o zíper e também continuar a costura em direção ao comprimento da saia. E daí você pode também fazer um acabamento após colocar o zíper, fazendo um fechamento ali no final dele para que ele não passe do ponto quando você vestir. E daí então a gente já pode fazer o acabamento final ali na parte da cintura, continuando aquela costura em direção aonde a gente colocou o zíper. E também fechar os canais, passando uma costura formando exatamente esse canal por onde o cordão da cintura irá passar. Tanto na parte das costas, que é ali no encontro com o zíper, como ali na frente, na parte central. O cordão para a cintura eu indico que vocês façam com uma tira de tecido de 4 centímetros pela largura padrão do tecido, que é mais ou menos 1,40, 1,50. E daí vocês vão passar esse cordão pelo canal que a gente criou. E após isso, prove a sua saia, veja se o comprimento está ok e faça a barrinha também da parte da barra da saia com uma bainha ou uma dobra dupla. Essa é uma peça que eu estou desenvolvendo para minha coleção e eu quis muito compartilhar com vocês um pouco desse desenvolvimento da modelagem dela. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo e ative o sininho. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue por lá que eu acabo postando sempre os bastidores das coisas que eu trago aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.